Ó, pessoal, eu vou falar um pouco da teosofia, tá? Sim, eu sei que esse é o símbolo deles e que tem uma suástica lá no meio, tá? Só que você precisa entender uma coisa. Sociedade esotérica faz exatamente isso. Pega um monte de símbolo de outras tradições, outras crenças e mistura tudo, tá? Certo? Ó, esse é o significado do emblema, ó. Sincretizando diversos símbolos antigos e conceitos básicos da teosofia, como os ciclos cósmicos, a eternidade da vida e a polaridade espírito-matéria, tá? Ó, eu vou ler um pouco dos conceitos básicos, tá? É muita coisa, tá? É muito extenso, tem muito autor, tá? Mas eu vou ler um pouco só deles, tá? Só um breve resumo mesmo. Ó, embora os escritos dos teosofistas proeminentes apresentem um conjunto de ensinamentos, a própria sociedade teosófica afirma que não tem crenças oficiais nas quais todos os membros devem concordar. Portanto, tem doutrina, mas não apresenta dogma, tá? Como dogma, não apresenta como dogma. A sociedade afirmou que o único princípio a qual todos os membros deveriam aderir era o compromisso de formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, cor ou casta, tá? Isso significa que havia membros da sociedade teosófica que eram céticos sobre muitas ou mesmo todas as coisas. As doutrinas teosóficas, enquanto permaneciam simpatizantes de seu objetivo básico de fraternidade universal, tá? Então eles buscavam isso, ó. Ó, como observado por Santus, a teosofia é derivada principalmente dos escritos de Blavatsky, tá? No entanto, revisões e inovações também foram produzidas por teosofistas subsequentes, como N. Besant e Charles Leadbeater. Blavatsky afirmou que essas doutrinas teosóficas não eram sua própria invenção, mas tinham sido recebidas de uma irmandade de adeptos espirituais secretos a quem ela se referia como mestres ou mahatmas, tá? Para os teosofistas, estes corpos de conhecimento, a sabedoria de Deus, com a ética a essa associada, é tão antigo quanto o mundo, e a rigor é o único conhecimento que vale a pena de ser adquirido. Sua realidade e importância são relembradas às pessoas periodicamente, sobre diversas denominações e formalizações, adequadas ao espírito de cada época, local e povo, para quem é apresentado. É o tronco vivo e eterno de onde brotam as flores do ensinamento original todas as grandes religiões do mundo, do passado e do presente, tá? Segundo um dos inspiradores do movimento teosófico contemporâneo, o Kurt Hume, a quem Blavatsky dizia seguir, ó, a teosofia não é uma nova candidata à atenção do mundo, é apenas uma declaração nova de princípios que têm sido reconhecidos desde a infância da humanidade, tá? Ó, esse aqui são os dois mestres que ela falava lá, tá? A Helena Blavatsky. Ó, considera-se que a teosofia estricto senso seja isenta de identificação com quaisquer culturas e sociedades específicas, sendo em vez a fonte original do conhecimento divino que verte em uma determinada cultura através dos símbolos e arquétipos próprios daquele povo. Por exemplo, a sabedoria divina foi transmitida à civilização do Egito Antigo através dos símbolos, divindades, mitos, alegorias e arquétipos locais, possibilitando a assimilação dos conceitos divinos através desta roupagem. E como no Egito, também nas outras terras, a Grécia Antiga, Babilônia, Tibete, América, Europa, em todas as culturas, independentemente de terem feito contato entre si, demonstrando que a teosofia é uma sabedoria que expressa e pode ser conhecida por diversas fontes, tá? Ó, quando Blavatsky lançou o movimento teosófico contemporâneo do século XIX, valeu-se de uma grande quantidade de elementos da tradição religiosa hindu. Então aqui você entende um pouco por que tá aquela suástica lá. É porque tem ligação com hinduísmo e budismo, tá? Que havia estudado durante sua permanência no Tibete, ó. Assim, sua apresentação compreende uma terminologia muitas vezes baseada no idioma sânscrito, divulgando no Ocidente conceitos como Maya, ilusão, Dharma, caminho, e Mahatmas, grandes almas, tá?
Outros conceitos fundamentais, é, peraí, conhecidos há milênios no Oriente, mas que a teosofia popularizou no Ocidente, são a reencarnação e o karma. Mas isso, como já foi exposto, não define a teosofia como uma filosofia hindu-oriental. Diversas referências de outras culturas e sistemas, como o taoísmo, o budismo, Kabbalah, cristianismo, gnose e hermetismo, remetem à teosofia à sua essência divina e universal, tá? Basicamente a teosofia prega a fraternidade universal, a origem espiritual das formas e dos seres, a unidade de toda a vida, aponta a uma fonte única e eterna para todo conhecimento, demonstra a identidade essencial entre os grandes mitos das culturas mundiais, traça o perfil de estrutura do cosmo e do homem e descreve os mecanismos, suas leis, suas potencialidades e suas transformações ao longo dos aeons, tá? Apesar de recomendar o esforço próprio em busca do crescimento pessoal e uma vigilância incessante contra o auto-engano e a fé cega, ainda assim defende a revelação, uma vez que declara a existência de mundos e estados de consciência presentemente inacessíveis a uma pessoa comum, mas diz que todos seremos capazes de atingi-los um dia, se não nesta vida, numa vindoura. Defende isso com também a evolução do homem e a evolução da vida, tá? A existência de homens perfeitos, os Mahatmas, ou mestres de sabedoria. Esses mestres, uma vez homens imperfeitos como nós, evoluíram para um estágio super-humano, de onde, ora, revelam pela raça humana, tá? Dando-lhe ensinamento, diretamente ou através de mensageiros, os profetas e santos de todas as religiões, auxílios inumeráveis como agentes da providência e da justiça divinas, mesmo parecendo visivelmente entre os irmãos menos evoluídos, tá? Quando os tempos o exigem para dar-lhes conforto, direção e inspiração, e reacender nos corações um amor mais intenso pelo divino, tá? Ó que legal, ó. A teosofia diz que a fonte de todo mal é a ignorância, ó. Tá vendo? Então eles têm esse lado bom deles que eles buscam pelo conhecimento, tá? Eles buscam por esse lado assim mais espiritual, essa elevação, tá? O conhecimento, segundo prega, é ilimitado, mas se bem que sua totalidade esteja além do alcance de qualquer cena individual, é em vasta medida acessível a todos através de um longo processo de evolução, aprendizado e aperfeiçoamento, que necessariamente exige múltiplas encarnações e continua até mesmo para regiões e idades onde a encarnação deixa de ser compulsória e a vida progride de beatitude em beatitude. A teosofia é uma doutrina essencialmente otimista, pois refuta qualquer condenação eterna e não nega o mundo, tá vendo? Ainda que declare que este que vemos e tocamos não é o único e nem o maior, tá vendo? Mais feliz ou mais desejável, e prevê para todos os seres sem exceção um progresso constante e um destino glorioso, absolutamente feliz, Como todas as grandes doutrinas espirituais, a teosofia exalta o bem, a paz, o amor, o altruísmo e promove a cessação da pobreza, da ignorância, da opressão, das discórdias e das desigualdades, tá vendo? Apesar de reconhecer a importância das religiões em um estado mais puro como disseminadoras de ensinamentos importantes, não é uma filosofia teísta, se bem que possa ser descrita como panteísta, já que como um dos Mahatmas, mestre KH, o que é Deus, a visão de um mestre de sabedoria, tá? Afirma que a existência de Deus como uma entidade distinta do universo, que dificilmente pode ser provada, mas reconhece níveis diferentes de evolução entre os seres, numa escala graduada que se ergue a alturas insondáveis, tá? Essa aqui é a Helena Blavatsky, tá? Que todo mundo fala, tá? Ela assim, é um dos expoentes da teosofia moderna, tá? Essa mulher aqui, ó. Aqui vai falar um pouco dela, tá? Entre as exposições contemporâneas, da teosofia,
Mais importantes e originais estão sem dúvida os escritos da própria Helena Blavatsky, que é o que eu falei, ó, que incluem Isis sem véu, 1877, A Doutrina Secreta, 1888, ó, e uma infinidade de panfletos, cartas e artigos sobre o tema, traduzindo e divulgando, esclarecendo uma massa de conceitos filosóficos e religiosos e princípios morais orientais, até então mal conhecidos e ainda menos compreendidos pelos povos do Ocidente, tá? Ó, além de pintar um vasto painel da religião universal, utilizando especialmente o pensamento do Oriente, analisa os dados comparando-os com as tradições do Ocidente, lançando uma nova luz sobre os pontos obscuros, tá? Desfazendo conceitos errôneos de nossas próprias linhas de pensamento e, em outros casos, corroborando com definições hinduístas ou budistas. Muitos dos elementos basilares das doutrinas cristã, judaica, islâmica e gnóstica, tá? E outras de importância para a metade ocidental do globo, tá? Ó, em resumo, a teosofia é isso aqui, ó. Refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas que buscam o conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza, ó, da divindade e das origens e propósito do universo. Ó. Esta escola mística, um movimento iniciático, propõe que todas as religiões surgiram a partir de ensinamentos de um tronco comum, que foram, de certa forma, recombinando e permutando nas suas diversas mutações e encarnações, e que, apesar de comungarem de um tronco comum, acabaram muitas vezes por deturpar os ensinamentos da doutrina original, tá? A teosofia é considerada parte do esoterismo ocidental, tá? Então ela é esotérica também. Que acredita que o conhecimento escondido ou a sabedoria do passado antigo oferece um caminho para a iluminação e a salvação, tendo base nos ensinamentos de Jacob Boehme, Friedrich Christopher Oettinger. Eu vou ler esses nomes, mas eu não sei ler direito, tá? Então se eu falar errado, já me perdoe. Paracelso, Emmanuel Swedenborg, Luiz Claude Saint Martin, assim como a Kabbalah judaica, tá? De notar que quando colocamos a teosofia nesses termos, estamos nos a referir a todo e qualquer movimento que tenha surgido no pré-blavatskyismo, estando, portanto, conotando com o movimento de gnose cristã do século 6, 8 e 19, tá? Ó pessoal, a fundadora da teosofia russa, Helena Blavatsky, existiu que não era uma religião, embora ela se referisse a ela como uma transmissão moderna da religião outrora universal, que ela afirmava ter existido profundamente no passado humano, e que a teosofia não deve ser rotulada de religião, e que é uma afirmação que tem sido mantida por organizações teosóficas. Em vez disso, a consideram como um sistema que abraça o que eles veem como a verdade essencial, subjacente à religião, filosofia e ciência. Como resultado, os grupos teosóficos permitem que seus membros mantenham outras lealdades religiosas, resultando em teosofistas que também se identificam como cristãos, budistas ou hindus, tá? Ó, estudiosos da religião que estudaram teosofia a caracterizam como uma religião. Em sua história, o movimento teosófico, Campbell observou que a teosofia promovia uma visão de mundo religiosa, usando termos explicitamente religiosos, e que seus princípios centrais não são fatos inequívocos, mas sim confiam na crença. Hammer e Michael Rothstein a chamaram de uma das tradições religiosas mais importantes do mundo moderno. Vários estudiosos apontaram para sua natureza eclética. Tá? Jocelyn Godwin descreveu como um movimento religioso universalmente eclético, enquanto o estudioso Jeffrey Frank caracterizou a teosofia como uma religião híbrida, por sua combinação sincrética de elementos de várias outras fontes. Mais especificamente, a teosofia foi categorizada como um novo movimento religioso, tá? Ó, aqui já vai falar um pouco de como os estudiosos chegaram à conclusão de que ela é uma espécie de religião esotérica, tá? Olha lá, citando a aurora dourada lá, ó, hermética, tá? Que sim, ela tem a ver com o ocultismo, tá? Só pra você saber. Mas é isso mesmo, só pra mostrar um pouco dela, tá?
É bem extenso mesmo, tá certo? É isso, falou e fui.